Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de História do sexto ano. Nossa aula anterior falamos um pouco sobre o Império Romano, a primeira parte. Nós conhecemos como se formou, como deu o processo de formação e como era a sua política. Hoje nós estaremos estudando algumas coisas relacionadas à cultura e à sua estrutura e o modo de viver das pessoas, tá bom? Então, o nosso conteúdo vai se encontrar na página de número 222 a 232 do nosso livro, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o processo de circulação das pessoas e dos produtos e principalmente das culturas no Mediterrâneo. Por que no Mediterrâneo? Vocês lembram que a sociedade romana nasce nessa região, que é a região do Mediterrâneo, e depois ela se alarga de grande forma por outras áreas, abrangendo até 4 continentes do mundo. Então, esse processo de expansão vai gerar uma circulação de pessoas dentro desse território. E essa circulação de pessoas, elas vão ser constatadas a partir de pesquisas arqueológicas. E essas pesquisas arqueológicas vão demonstrar que pessoas de diversos locais do mundo iam até essa imensidão territorial de Roma. E elas levavam consigo o quê? Os seus produtos para serem vendidos, as suas culturas que eram adaptadas, já que Roma não rejeitava e nem fazia separação de culturas ou de produtos, já que um dos seus interesses era se expandir. E para se expandir, ela deveria aceitar a cultura de outros povos, para que assim pudesse fazer o contato comercial e, mais que isso, o seu expansionismo. Então, nós vamos ver que em Roma vai circular, naquela região do Mediterrâneo, diversos grupos de pessoas com culturas diferentes. A mesma coisa com os produtos, por exemplo, o trigo, o vinho, o azeite vão circular naquela região como um mecanismo de desenvolvimento dessa região e principalmente da comercialização desses produtos, tá bom? Nós vamos ver que também esses produtos, eles ao circularem no Mediterrâneo, elas faziam com que as pessoas tivessem uma nova roupagem, ou seja, um novo mecanismo para poderem adaptar-se ao comércio. Como fazer isso? As técnicas que vinham surgindo, por exemplo, a utilização do café, que foi utilizado por algum período naquela região, ou seja, a utilização de um mecanismo como o ferro, o ouro, a prata. Então levavam as pessoas a ter uma nova forma de ver a sociedade e elas tinham que se adaptar a esse conjunto. E ao se adaptar a esse conjunto, elas tinham que aprender de outros povos a utilizar essas culturas. A cultura de utilizar o ferro, a cultura de utilizar o ouro, a cultura de utilizar o bronze. Então esse processo vai ser o processo de expansionismo cultural e a adaptação de Roma. Então a Roma antiga, ela vai ter esse caráter de absorver a cultura e ao mesmo tempo dar a sua cultura para os novos povos, tá bom? Então com isso, nós vamos ter também a questão do lazer dentro do Império Romano e a diversão. E 2 pontos principais fazem parte do Império Romano, que são os anfiteatros, que vão ocorrer neles lutas dos gladiadores, ou de pessoas, ou de gladiadores contra animais, ou de gladiadores contra escravos. E outros vão ser os circos, onde vão ser realizadas corridas de carros puxados por cavalo. Então, essas corridas de carro puxadas por cavalo se assemelham muito às corridas de Fórmula 1 que ocorrem hoje. Por quê? Porque elas eram em espaços circulares ou em espaços que haviam algumas estradas em aberto, e esses cavalos e essas corridas que ocorrem naquele período são muito perigosas, semelhante às corridas de Fórmula 1. Por exemplo, para se fazer uma ultrapassagem, imagine só, um carro de cavalo puxado por 2 cavalos já era perigoso. Então eles tinham, às vezes, carros puxados por 3 ou por 4 cavalos. Então esse processo na ultrapassagem era extremamente perigoso. Então eram esses 2 tipos de lazer e diversão: os coliseus ou os anfiteatros, que ocorriam com os gladiadores, as grandes lutas, e o circo, que eram locais onde as pessoas iam para assistir às corridas. Nós vamos ver aqui a imagem do anfiteatro, ou seja, o Coliseu,
que é o grande anfiteatro onde ocorriam as grandes lutas, as batalhas, onde ocorriam os grandes fatos, aonde as pessoas iam ver uma luta entre gladiadores, e esses gladiadores eles tinham que batalhar até o final. E olha só como é interessante, no final da luta, o perdedor, ele tinha que estender o seu pescoço para ser cortado ou não pelo vencedor. E quem decidia isso era justamente a plateia que assistia. Então eles levantavam o seu dedo, se colocasse para cima, o gladiador vencedor teria que cortar a cabeça do perdedor. Se eles colocassem os dedos para baixo, o gladiador vencedor não cortaria a cabeça do derrotado. Então isso são culturas daquela época que acabaram se adaptando no processo de formação. E lembrando, todos esses lugares de lazer eram financiados por políticos. E os políticos financiavam esses locais com a finalidade justamente de controlar o povo. Então nós vamos ver uma cultura posteriormente de pão e circo, que é o quê? A diversão do povo em prol de que o povo não venha sofrer com as necessidades básicas, falta de saneamento, falta de empregos, falta de alimentação. Então isso era o interesse político. E esse lazer e essa diversão eram dados dentro desses dois aspectos em Roma. Então nós vamos ver uma outra figura que são os circos. Há uma corrida de cavalos onde ocorria uma forma de diversão também nessa imagem. Então nós vamos ver a plateia assistindo, animadas. E lembrando, existiam 4 grupos sempre que ocorriam. Era um grupo azul, um vermelho, um branco e um preto, tá bom? Nós vamos ver também que existiam as habitações de Roma nesse processo de formação da sociedade. Existiam a habitação insula e existiam os danos. Então a insula era um prédio de habitação que havia 4 andares, que eram locais para onde as pessoas pobres ficavam. Geralmente os andares eram ligados por escadas feitas de madeira, não existia essa pompa toda. Já nos danos existiam uma vasta riqueza, uma vasta beleza, porque era casa de gente rica, gente com condições, enquanto as insulas eram casa da população pobre de Roma, tá bom? Então nós vamos ver essas duas formas de estrutura de casa e de habitação. Nós vamos ver essas aqui, são os danos, as insulas, e desse lado nós vamos ver as paredes dos danos com grandes pinturas, gravuras, aonde dava a sua pompa, ou seja, a sua riqueza era expressada, tá bom? Então, com isso, a habitação de Roma, que eram os danos, elas tinham alguns locais privilegiados, ou seja, dentro da sua estrutura e da sua casa, existiam alguns locais, que eram o vestíbulo, o átrio, o tablino, as alas, as peristelo e o salão de festas e banquetes. São esses os compartimentos dos danos. Nós vamos ver como é que eles eram formados. De acordo com o slide anterior, você vai ver onde ficava cada uma dessas regiões, tá bom? Então, gente, também em Roma existia namoro e existia casamento. Mas não é como o namoro de hoje ou os casamentos de hoje. Pelo contrário, nas famílias ricas nós temos um casamento que é dado por uma escolha patriarcal, ou seja, o pai escolhia com quem a filha iria casar. E geralmente esses casamentos eram bem diferentes dos de hoje, porque as meninas casavam em torno dos seus 15, 12, 13, 14, 15 anos, geralmente com uma pessoa ou com seu marido de mais de 35 anos. E era uma escolha feita apenas como ligações políticas, e onde o pai escolheu uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tinha renome, que tinha riqueza para poder casar. Já entre as famílias mais pobres, não existia essa escolha por um número maior, vantajado de dinheiro. Pelo contrário, eles apenas lutavam em unir famílias para poderem sobreviver. A ideia do amor, a ideia de paixão, a ideia de romance, ela não existia na Roma antiga. Existe um processo, é claro, o sentimento ele existe, mas essa ideia que nós temos do século XIX, formada com um amor verdadeiro, com um amor que vai para a eternidade, ela não era bem estabelecida nesse período. Porque naquele período, a ideia de formar uma família poderosa, pelo menos para sobreviver, através do casamento, era o que prevalecia na sociedade. Já em Roma também nós vamos ter a literatura. A literatura vai ser um outro ponto principal em Roma, principalmente na questão da poesia, da oratória, das sátiras e das histórias e da filosofia romana. E elas vão prevalecer até os dias de hoje, porque elas vão fundamentar muitos critérios que a sociedade atual, principalmente quando há a queda de Roma, que vão caracterizar a história do Ocidente. Ou seja, o Ocidente vai ser formado através da literatura romana, tá bom? Então, nós vamos ver que toda essa estrutura
contos, das suas histórias, vão formar Roma. E essa literatura vai ser importante para Roma justamente pela formação da língua, já que Roma vai ter uma língua própria, que vai ser o latim. O latim vai ser a língua oficial e o latim vai ser uma das contribuições de Roma para a sociedade atual, juntamente com a engenharia, juntamente com o direito. A literatura romana ela vai acabar se espalhando pelo mundo e principalmente por aquela região através da língua latina. E o latim vai dar origem a outras línguas como português, espanhol, italiano, alemão. Então o latim em si vai ser a língua que vai dar surgimento às outras línguas. Na engenharia nós vamos ver que Roma vai fundar algumas questões bem interessantes, como os aquedutos. Os aquedutos eles vão ser hoje para nós como se fossem as tubulações de água que passam pelas cidades. Então Roma ela vai fazer uma estrutura que vai ser muito semelhante à nossa e num período onde não existia tanto assim uma tecnologia avançada, tá bom? Então o direito vai ser outra estrutura. Nós costumamos dizer que a sociedade ocidental ela é formada pelo direito romano, pela cultura grega e pela religião judaico-cristã. Então, Roma vai influenciar através do direito romano, das suas escrituras, do seu desenvolvimento e principalmente dos seus debates por deveres e por obrigações que o Estado tem. E através desses debates vão levar o direito romano para a nossa sociedade atual. E através dessas discussões nós seremos assim formados dentro dessas características do direito romano também. Então, gente, a nossa aula é basicamente para explicar esse pouquinho sobre a sociedade romana. E eu vou deixar para vocês um exercício que se encontra nas páginas de número 234 e 235. As questões de 5 a 9. Até a próxima. Tchau, tchau.